Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Estou com saudades de vocês, estou com saudades da escola, estou com saudades das aulas, das nossas conversas, dos abraços e dizer que é difícil a gente ficar tão longe assim. É uma situação diferente para todo mundo. Nunca tinha passado por isso, por uma pandemia. Parece que a única maneira que nós temos para nos cuidarmos é ficarmos longe um dos outros, que assim o vírus ele não vai se propagar de uma maneira tão rápida. Então, por isso que nós estamos longe. Só que a nossa aprendizagem ela tem que continuar. E nós conseguimos, então, através dessa plataforma, dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito dentro da escola e dentro da sala de aula. Claro que é uma forma diferente, é desafiador para vocês, é desafiador para mim, muito mais, eu acho para mim que tenho bastante dificuldades com isso, mas eu estou tentando me adaptar e dizer para vocês, então, que vocês fiquem bem à vontade para fazer as perguntas, para vocês dizerem o que tá bom, o que não tá bom também, para a gente poder melhorar. Dizer para vocês continuarem se cuidando, continuarem cuidando das famílias de vocês, fiquem em casa, se cuidem, que logo, logo tudo isso vai passar e logo, logo nós vamos poder estar juntos na escola, na sala de aula, todo mundo podendo se abraçar, podendo ficar perto. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos cuidar agora, tá? Um enorme abraço para vocês, fiquem com Deus, a Prof tá morrendo de saudades, acreditem nisso, eu morro de saudades de vocês. Um abração, adoro vocês. Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver um pouco sobre orações coordenadas. Então, quando duas orações estão presentes em um período, mas elas mantêm uma independência de sentido entre si, dizemos que são orações coordenadas. Lembrem que oração é aquele pedacinho da frase que tem que ter um verbo. Se tiver só um verbo, a gente diz que é um período simples. Se tiver dois verbos, três, a gente diz que é um período composto por duas orações, se tiver dois verbos, um período composto por três orações, se tiver três verbos, e assim por diante. Lembraram disso? Então vamos lá. Então, orações coordenadas. Duas orações estão presentes em um período, mas mantêm uma independência de sentido entre si. Vamos ver o que quer dizer isso. As orações coordenadas que se ligam umas às outras sem nenhuma conjunção são chamadas assindéticas. Assindéticas. A indica negação. Vejam bem, as orações que se ligam umas às outras sem conjunção são assindéticas. A primeira oração de um período composto por coordenação costuma se chamar oração coordenada inicial. Então, a primeirinha do período composto por coordenação é a oração coordenada inicial. As orações coordenadas encabeçadas por uma conjunção são chamadas sindéticas. Então, aquelas que vão ter a conjunção são assindéticas. Sindéticas. Assindética, que não tem conjunção. Sindética tem conjunção. São 5 as orações coordenadas sindéticas. Ali tem um esqueminha que depois vocês vão copiar. Nós temos as aditivas,
as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. 5 tipos. Orações coordenadas sindéticas aditivas. Indicam fatos ou acontecimentos dispostos em sequência, sem lhes acrescentar outro matiz de significação. Principais conjunções, o e o nem. Vamos ver um exemplo. Fizemos um estudo da questão e propusemos algumas soluções. Vejam bem. Eu vou ler tudo de novo. Indicam fatos ou acontecimentos dispostos em sequência, sem lhes acrescentar um outro matiz de significação. Quer dizer, se eu lesse só uma oração, ó, fizemos, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Fizemos um estudo da questão. Se eu lesse só isso aqui, daria para entender. Fizemos um estudo da questão. Se eu lesse só, propusemos algumas soluções, também dá para entender. Mas esse e aqui está adicionando. Por isso que é aditiva. Soma, adiciona. As orações coordenativas sindéticas adversativas. Exprimem fatos ou conceitos que se opõem, vamos ver se eu marco aqui, que se opõem ao que se declara na oração coordenada anterior, ó, se opõe, já diz aqui, ó, adversativa, se opõe àquilo que foi dito anteriormente, estabelecendo um contraste ou uma compensação. Um contraste, se opõe, é um contraste. Vamos ver. Principais conjunções. O mas, o porém, contudo, todavia, entretanto, entanto, no entanto, não obstante. Exemplo. Muito já foi prometido, mas pouco efetivamente foi feito. Vamos ver como é que eu vou explicar. Muito já foi prometido, quer dizer, que se prometeu, devia ter feito, né? Mas pouco efetivamente foi feito. Muito foi prometido, mas pouco efetivamente foi feito. Esse mas é isso aqui, ó. Indica uma adversidade, é adversativa. Ó, aqui em cima. Se opõe ao que se declara. É um contraste. Parece que se muito foi prometido, muito devia ter sido feito. E não foi. Vamos lá. Outro tipo, orações coordenativas sindéticas alternativas. Exprimem fatos ou conceitos que se alternam ou que se excluem mutuamente. Olha bem, se alternam, deixa eu destacar aqui de novo, se alternam, ó, alternativa, se alternam ou se excluem mutuamente. Principais conjunções, ou, também dá para usar ou isto ou aquilo. Ora, já, quer. Olha, eu vou dizer que o que a gente mais usa é o ou, mas também as outras. Exemplo. Tome uma atitude agora ou assuma sua incapacidade.
tome uma atitude agora. Ou está excluindo, né? Ó, ou você assume a sua incapacidade. Eu vou colocar aqui para vocês, logo em seguida, tem um slide com um poema da Cecília Meirelles, Ou Isto ou Aquilo. É um poema que eu escutava, ou eu vi quando eu era pequena, e nunca mais esqueci. E volta e meia eu pego um livrinho, ou leio para os alunos, e acho bem interessante, mesmo sendo infantil, é bem legal para a gente ver. Olha ali. Ou isto ou aquilo, da Cecília Meirelles. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Como já havia dito, da Cecília Meirelles. Legal, né? Bem, outro tipo, então, de orações, orações coordenativas sindéticas conclusivas. Já diz, né, o nome é conclusiva, conclusão. Exprimem uma conclusão ou uma consequência lógica obtida a partir dos fatos ou conceitos expressos na oração anterior. Principais conjunções conclusivas, né? Logo, portanto, pois, posposto ao verbo, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, atrapalhada aí. Exemplo: saúde e educação são áreas sociais básicas. Logo, é uma conclusão, né? Logo devem ser priorizadas. Às vezes não são, né, gente? Mas vamos lá de novo. Saúde e educação são áreas sociais básicas. Logo devem ser priorizadas. Por isso devem ser priorizadas. Por conseguinte, devem ser priorizadas. Em vista disso, devem ser priorizadas. Veja, eu não falei antes que dá para substituir por outras conjunções do mesmo tipo. E a frase vai ter o mesmo significado, o período vai ter o mesmo significado. Tudo bem? E para terminar, orações coordenativas sindéticas explicativas. O nome já diz explicativa, dá uma explicação. Expressam o que levou alguém a fazer uma declaração anterior. As principais conjunções são o que, o porquê, o pois, anteposto ao verbo. Vamos ver um exemplo. Não o perturbe. Não o perturbe, que ele precisa trabalhar. Não o perturbe, porque ele precisa trabalhar. Vejam que é uma explicação mesmo. Não perturbe, que ele precisa trabalhar. Por que ele precisa trabalhar? Pois ele precisa trabalhar. E era isso aí, então. Assim a gente termina a explicação
das orações coordenativas.